A gente está acompanhando, né, o que aconteceu aqui em São Paulo e ainda há muita coisa a ser esclarecida, há muito receio do que possa vir a acontecer, né, Sakamoto, nesses próximos dias no Carnaval em São Paulo, diante da organização que está sendo feita pela Prefeitura. A gente recebe a partir de agora aqui no nosso All News o Guilherme Varela, que é professor da Universidade Federal da Bahia. Ele é especialista em Carnaval também, pesquisador do Carnaval de São Paulo e traz aqui detalhes para a gente da análise dele sobre o Carnaval. Olá, bom dia, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Fabiola, como vai? Boa tarde, Josias. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Olha, eu queria até voltar com a frase que o próprio prefeito Ricardo Nunes deu diante do que a gente acompanhou nas cenas desse final de semana do pré-carnaval aqui em São Paulo, de que foi impecável, de que foi muito bem organizado, né? Como é que você avalia o que aconteceu nesse final de semana no pré-carnaval de São Paulo, hein? Veja, eu acho que essa frase é uma frase que não compreendeu direito o que aconteceu. A gente teve um problema muito sério que está relacionado à falta de planejamento do carnaval, né? Primeiro, é preciso que se diga que o carnaval de São Paulo é muito grande. Os blocos são numerosos, a gente tem 600, 700 blocos na cidade, e eles demandam um tipo de planejamento que está muito focado num diálogo cultural com esses blocos. O que significa isso? Entender desses blocos, o que eles fazem, onde eles saem, o que eles tocam, que tamanho que eles têm, por que vias eles passam. E esse tipo de planejamento é um planejamento fundamental, porque existem os blocos, que são os blocos da cidade, os blocos orgânicos do município, aqueles blocos que, na grande maioria, são blocos médios e pequenos, e que são 90% do Carnaval de São Paulo, mas que tem ali 10% que são blocos muito grandes, mega blocos, que tem que ter um outro tipo de tratamento, um outro tipo de planejamento, só que a prefeitura tem feito um tratamento equânime para blocos que têm uma grande diferenciação entre si. O que aconteceu no domingo foi quase foi uma tragédia, e aconteceu justamente por causa dessa falta de compreensão da natureza do carnaval de rua. Veja, havia ali um bloco, que é um bloco tradicional da cidade, um bloco grande, um bloco que leva muita gente na rua, tem uma estrutura muito grande, portanto, demanda que haja uma atenção especial para ele, que não haja nenhum outro tipo de bloco concorrendo. E, junto com isso, a prefeitura optou por fazer uma concessão ao patrocinador e criou o que eu nem chamo de bloco, eu chamo de uma plataforma de conteúdo de ativação publicitária, que foi um bloco chamado, inclusive, com o nome do patrocinador, que é o Bloco Escola, ou Bloco da Escola, com um artista internacional que veio se apresentar, um artista de renome, que claramente traria muita gente para as ruas, sem o devido planejamento, sem a diferenciação de horário, sem, né, o desvio que deveria ter, sem calcular como é que isso ia acontecer, aparentemente tentando se aproveitar do público que esse outro bloco já tradicional de São Paulo traria. Isso trouxe, né, um grande perigo, um tumulto, um quase pisoteamento, as pessoas ficaram mal, mas isso demonstra, Fabiola, Josias e Sakamoto, que, na verdade, o que tem acontecido em São Paulo é um fenômeno em que o carnaval de rua está sendo, de alguma maneira, muito cedido à sanha dos patrocinadores, à sanha mercadológica, à ativação de imagem, de marca, e está perdendo propriamente o cuidado com a manifestação cultural em si, com aquela manifestação que sim deve ser resguardada, que é muito diversa, que cabe todo mundo, cabe artista grande, artista pequeno, cabe pequenos blocos, cabe os megas, mas que tem que ter um tratamento diferenciado para cada um deles. Então, claramente o que aconteceu ali foi uma falta de compreensão da prefeitura sobre o significado e sobre a dinâmica cultural dos blocos de carnaval de rua de São Paulo em favor de uma ativação publicitária que se mostrou descabida e que se mostrou temerária para o carnaval. Guilherme, boa tarde, obrigado aqui pela presença. Qual que você acha que é a influência no meio disso? Porque muito tem se criticado nos últimos anos a influência do poder econômico no processo de decisão
do Carnaval de São Paulo? Tem uma coisa espontânea, né? Os blocos vão nascendo, tudo. É natural que eles vão entrando numa institucionalidade para que a prefeitura também organize a festa, afinal, organizado, todo mundo se diverte, né? Só que aí essa organização, isso não acontece de uma forma democrática. Tem muita gente reclamando que o peso econômico faz diferença nessa hora. Como é que você vê isso? Veja, o que tem acontecido... Não, primeiro é importante falar que foi criada uma política pública para o Carnaval de Rua de São Paulo, desde a gestão Haddad, a partir de 2013, 2014, por demanda dos próprios blocos que queriam que o Carnaval de Rua fosse descriminalizado, porque ele era, na prática, criminalizado administrativamente. Para você ter um bloco na rua, você tinha que ter 1 milhão de autorizações, licenças, alvarás, o que inviabilizava, na prática, a saída dos blocos. Com essa desburocratização do Carnaval, com a organização mínima dos serviços, limpeza de rua, banheiro químico, se desrepresou o Carnaval de São Paulo e fez um salto de cerca de 50 blocos lá em 2013 para 600, 700 blocos que existem hoje em São Paulo. Mas essa política pública, ela era baseada no Carnaval como manifestação cultural, e todas as outras dimensões do Carnaval vinham a reboque disso. Se o Carnaval tinha uma dimensão turística, ela tinha que ser alimentada preservando-se a dimensão cultural. Se o Carnaval tem uma dimensão econômica, isso tem que ser alimentado preservando-se a dimensão cultural. E o que é essa dimensão cultural? É a compreensão de que os blocos são muito diferentes e que essa diferença entre os blocos pequenos, médios, megablocos, blocos empresariais patrocinados, blocos comunitários espontâneos, tem que reverberar na política pública, né? Tem uma conta para se pagar do Carnaval, e isso é indiscutível. Essa conta, a prefeitura optou por um modelo de ser uma conta paga entre a prefeitura e a iniciativa privada, e também não há um problema a priori nisso. Há um problema quando a sanha mercadológica e a necessidade de ativação publicitária, de venda das imagens dos patrocinadores, elas se sobrepõem a essa dinâmica diversa do Carnaval, de modo que o que aparece mais no Carnaval é justamente o patrocinador do que propriamente a manifestação. Por isso que não é estranho a gente ir para os carnavais das cidades no Brasil, das grandes capitais. Você vai num carnaval, ele está todo amarelo, depois na outra cidade ele está todo vermelho, daí na outra cidade ele está todo azul. Essas cores claramente não são as cores do carnaval dessas cidades, mas são as cores dos patrocinadores que estão ali, né? Então, o que tem acontecido é uma série de restrições, né, de regras, de colocação de imposições sobre o carnaval, sobre os blocos, sobretudo nessa grande maioria de pequenas e grandes, para abastecer, né, as condições impostas pelo patrocinador, e no caso desses megablocos, uma atenção toda desviada para que essas grandes estruturas aconteçam. Blocos gigantescos que trazem artistas diferentes, que levam milhões de pessoas para a rua. E não há problema nisso em si, né? Porque é importante que tenha essa dimensão do entretenimento, essa dimensão da multidão, essa dimensão também dos grandes blocos. O problema é quando há um desvio a ponto de todo o restante do Carnaval ficar desguarnecido. O que a gente tem hoje é uma diminuição da estrutura do Carnaval, de contrato de banheiro químico, de serviços prestados. O que se tem hoje é uma não atualização dos valores que devem ser destinados aos blocos de Carnaval de rua, que na sua maioria são pequenos e médios, né? Tem um edital para 100 blocos de Carnaval de rua, cada um recebe R$25 mil, sendo que a gente tem 600, 700 blocos de Carnaval na cidade. Isso é insuficiente. E o que tem também é um recrudescimento policial sobre o Carnaval, ou seja, o Carnaval acaba tendo 1 milhão de regras, a polícia, a Guarda Civil Metropolitana, chegando de uma forma cada vez mais, vamos dizer, entre aspas, enfática sobre os blocos, para que eles deixem de ter a liberdade de fazer isso, terminar às 6 da tarde, serem penalizados depois. Então, a união desse recrudescimento policial com um oferecimento do Carnaval da cidade para a iniciativa privada tem chegado a esse fenômeno que a gente tem visto no Carnaval. Eu tenho chamado esse fenômeno de cooptação do Carnaval pelo mercado, de ambevização do Carnaval de rua, não só em São Paulo, mas em São Paulo é o maior emblema, e isso tem causado um grande transtorno, desde segurança pública até a, enfim, má gestão, mau planejamento e deficiência dos blocos.
E justamente a falta do diálogo, né, da prefeitura com os blocos carnavalescos mostra justamente isso, né? E aí cai nessa linha. E é muito triste que a gente já ouviu vários dirigentes de blocos falando, não há diálogo. Há muito tempo a prefeitura não abre esse diálogo e isso é muito triste. Varela, obrigada por estar aqui. A gente vai se falar mais, porque o carnaval está só chegando. Um beijo para você, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Bom carnaval. Bom carnaval.